tem o domínio sobre o vento para o reter. Assim também ninguém tem o poder ao dia da sua morte. Aí já dá claridade que ninguém tem o poder diante da morte, ninguém tem o poder de tirar a sua vida. Então, é um tema aí bastante polêmico nos dias de hoje. A gente observa que muitos têm a sua linha de interpretação, fala que, mesmo pecando, o sacrifício de Jesus sempre vai ter perdão. Eu sou aquele, tem a minha linha de interpretação, eu penso que o reino de Deus sempre vai ser tomado à força. E outros teólogos, que aí tem a sua linha de interpretação, entra nesse tema que nenhuma condenação lá para aqueles que estão em Cristo Jesus, e aí por aí vai. Aí começa a influenciar de uma maneira que eu olho assim e falo, meu Deus, essa linha de interpretação desse camarada está meio que fora, e ou está influenciando de uma maneira mais light. Essa, assim, é a minha interpretação. Você aí, evangelista Victor Ferreira, abrindo esse tema, suicida vai para o céu? Glória a Deus. Como foi falado aqui, né? É um tema muito polêmico, é um tema que vem acontecendo de geração em geração esse tipo de situação, e a gente entende que é uma situação que influencia as pessoas psicologicamente, né? E, primeiramente, então, para a gente poder entrar aí no texto bíblico, aplicar uma visão sobre o suicídio pelas escrituras sagradas, o que, que a Bíblia fala sobre isso, eu gostaria de apresentar alguns dados que é assustador, né? Para você que está nos assistindo aí, para você que está nos acompanhando, ver como que é uma situação complexa que acontece no mundo inteiro, né? A informação que eu anotei aqui é que cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. Para cada suicídio, há muito mais pessoas que tentam o suicídio a cada ano. A tentativa prévia é o fator de risco mais importante para o suicídio na população geral. Tem um outro dado que diz que o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. E 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda, como, por exemplo, ingestão de pesticidas, enforcamentos e armas de fogo estão entre os métodos mais comuns de suicídio em nível global. Primeiramente, para a gente poder entrar nas escrituras sagradas, Daniel, sobre o suicídio, a gente tem que entender o que é suicídio, né? A palavra suicídio, ela vem da palavra do latim. A palavra sui significa alto. E a palavra sídio, que vem de caedere, significa matar, ou significa, o suicídio significa automatar. É comumente entendido como uma ação intencional de tirar a própria vida. Então, o suicídio tem a conotação de ter a intenção. Ou seja, a intenção vem da onde? Do nosso raciocínio, do nosso psicológico, de tirar a própria vida. E o que, que a Bíblia diz? No Antigo Testamento, o sangue significa a santidade e a inviolabilidade da vida humana. Derramar o próprio sangue ou derramar o sangue de alguém viola a propriedade de Deus. Este é o primeiro ponto. Então, entrando na Bíblia, em Gênesis capítulo 9, versículo de número 5 e 6, você que puder abrir aí com a gente, Gênesis capítulo 9, versículo de número 5 e 6, da palavra de Deus, ela vai nos dizer assim: certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, de todo animal o requererei, como também do homem, sim, da mão do irmão, de cada um requererei a vida do homem. Versículo 6. Quem derramar sangue de homem, pelo homem terá o seu sangue derramado,
porque Deus fez o homem à sua imagem. Então, nós vemos aqui nesse texto restritamente o perigo e a consequência, pelo menos naquele tempo em Gênesis, de alguém tirar a vida de outrem, porque com o sangue ele pagaria. Se nós olharmos no contexto das Escrituras Sagradas, o quinto mandamento, Êxodo 20, que fala dos mandamentos do Senhor, também deixa claro que somente Deus é o Senhor sobre a vida e o Senhor sobre a morte. Porque no quinto mandamento vai dizer o quê? Não matarás. É isso que o texto vai dizer. Não matarás. Em Êxodo capítulo 20 e o versículo de número 13, este mandamento inclui homicídio e a cumplicidade no assassinato. O suicídio, ele também é uma oposição ao mandamento de Jesus sobre o amor. Porque Lucas 10, 27, da palavra de Deus, vai dizer assim, Lucas, capítulo 10, e o versículo de número 27. Deixa eu acompanhar junto com você essa leitura aí, viu? Maravilha. Vamos lá. Lucas 10, 27, diz assim a palavra de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Vamos lá. Deus é a primeira pergunta que se faz é: Deus é a favor do suicídio? Não. Deus não é a favor do suicídio. Por quê? Deus deu a vida, Deus dá o fôlego de vida, e ele, sendo Deus Todo-Poderoso, só ele tem autonomia e autoridade para tirar a vida. Ele é o dono da vida. Então, ele sabe o que faz com a vida. Por isso que eu fiz questão de dizer, não matarás. Não é só não matarás o teu próximo. É todo tipo de vida. Sua própria vida, ela está comumente para não ser tirada. Deus deu. É que nem Jó falou, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. É de Deus. A vida, ela é dada por Deus. E qualquer tipo de matança, porque o suicídio é um tipo de matança. Existe o homicídio e o suicídio. Nenhum dos dois é compatível com a vontade de Deus. Então, se nós olharmos para todo o contexto, nós vamos ver que Lucas 10, 27 deixa bem claro o maior mandamento. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando nós olhamos para este contexto, para nós amarmos o nosso próximo, nós temos que amar a nós mesmos. E quem pratica o suicídio, ele não só perdeu amor à vida, mas ele perdeu amor pela sua própria vida. É isso o que acontece com a vida de quem pratica o suicídio. Só que aqui a gente tem que analisar algumas coisas, né? A gente tem que analisar que Deus, ele coloca na balança, Daniel, a questão da nossa consciência. O Espírito Santo, ele trabalha na nossa consciência. E ele convencerá, o Espírito Santo, ele que convence o homem do pecado. O convencimento está aqui, ó, na nossa mente, no nosso psicológico, na nossa consciência. Se arrepender dos nossos pecados, de se voltar ao Senhor. Então, a gente tem que analisar em outra perspectiva. Porque a pergunta, Daniel, que você deixou bem claro nesta live, é se um suicida, ele vai para o céu. Eu vi que tem uma pergunta aqui na live, perguntando se o suicídio é o desejo de tirar a vida ou o desejo de tirar a dor.
já respondendo para o Cleandro Sampaio, né? Eu quero te responder já dizendo que, com certeza, a pessoa que tem a vontade de praticar o suicídio, ele conota que ele quer tirar a dor, mas automaticamente ele está tirando a sua própria vida. É uma vida que está em jogo, só que ele está querendo tirar a vida não a intenção de fazer um mal para si mesmo, mas é porque ele quer tirar a sua dor. É isso que nós entendemos. Esse é o primeiro ponto. Eu vou passar agora a palavra para o Daniel, não sei se ele quer falar alguma coisa, aí depois nós já entramos nesse contexto. Se quem se suicida, se ele vai para o céu ou não. E com base assim na palavra, tem um texto que muitos utilizam, e eu vou até ler ele aqui, está lá em Juízes 16, e aí retrata de uma fala de Sansão, né, que é muito utilizada. Alguns defensores aí que utiliza esse tema como dá uma interpretação, eu creio que muito errada, assim, na minha linha de visão de interpretação. Dentro desse tema que é colocado aqui em Juízes, capítulo 16, no versículo 23, vai falar aqui de Sansão, onde derruba o templo de Dagon. E a gente bem entende que Sansão é levantado ali nesses dias para ser um defensor do povo que estava perecendo às mãos dos filisteus. Aí entra a fala que é utilizada em base de proteção e dá ênfase que o suicida pode ir para o céu. Aí entra assim essa minha interpretação. Olha só. Então clamou Sansão ao Senhor: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma só vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Eu imagino assim, aí muitos falam, mas Sansão suicidou e foi para o céu. Tá lá que Sansão tá lá no livro. Aí entra outra pergunta dentro desse tema. Creio eu, olha só, Deus daria o Espírito Santo, que é o Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo de Deus, para uma pessoa suicidar? Eu creio que não. Não tem nem como, né, a gente colocar na conta do Espírito Santo uma pessoa tirar a própria vida, se ele é a vida, né? Se é o Espírito Santo que nos traz o consolo, se é o Espírito Santo que projeta em nós a vontade de viver. Jesus Cristo fala: tem vida e vida em abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo fala: eu conhecereis a verdade vos libertará, seja de qualquer mal. O Espírito Santo, Cristo Jesus, ele pode nos libertar. Com certeza, Daniel. A questão que fica de Sansão, a questão que fica de Sadraque, Mesaque, Abednego, a questão que fica de Daniel na cova dos leões e dentre outras pessoas, é que não é uma conotação que eles queriam tirar a própria vida, mas na verdade eles estavam dando a sua vida em prol de Deus. Eles estavam doando a sua vida para fazer a vontade do Senhor. É que nem no tempo da igreja primitiva. A igreja primitiva não era mais para servir a Cristo se dependesse de Roma, porque Roma passou a persegui-los. E eles, cientes de que se eles continuassem pregando sobre Cristo, eles iam ser jogados em arenas, eles seriam presos, comidos de leão, decapitados e tudo mais. E isso não significa uma conotação de que eles estavam matando ou se suicidando nesse sentido. Na verdade, eles estavam entregando a sua vida para Cristo, porque sabia que o morrer em Cristo é ganho, não tirando a sua própria vida, mas Deus direcionando a sua vida. Deus sabe a hora que a pessoa ela tem que ir, que ela tem que partir, e não nós. No momento que a pessoa ela quer tirar a sua própria vida, ela está dizendo que não é Deus que direciona a sua vida, é ela que está direcionando a sua própria vida. É verdade. E é tanto que é colocado aquele tema que acabamos de ler
bem no início da nossa fala, que em Eclesiastes 8, ninguém que retém o ar, quando fala ar, fala de vento, fala de espírito. Em outras interpretações de palavra, vai dar sinônimo de espírito. Ninguém que retém o espírito tem o poder da morte. Então, quando a gente lê em Eclesiastes 8, a gente entende que vale aí essa palavra, é válida, né, para ter um entendimento, né? E aí, tanto também que você referiu lá em São Lucas, se não me falo memória, né, onde fala amar ao próximo como a ti mesmo. Então, aí retrata-se de você se colocar e, ao mesmo tempo, no sentido de quando você amar o próximo como a ti mesmo, você se colocar no lugar da própria pessoa. Então, quando fala desse mandamento não matar, tá ao mesmo tempo referindo a nós mesmos também de se colocar na vida daquela pessoa. E assim, e tem muitas assim interpretações que elas são muito variadas. E se a gente influenciar de maneira errada, maneira errante, como a gente vê muitos e outros pregadores que levam a palavra, influencia de maneira errada, a gente tem a tendência de levar uma geração até um ensinamento, vamos dizer assim, heresias. Aí trazer uma heresia ou um falso ensino. Mas eu creio que o Espírito Santo, Deus não daria o Espírito Santo de Deus a um homem para ele tirar a sua própria vida. Como muitos teólogos falam que Sansão suicidou. Eu creio que não foi um suicídio. Na verdade, ele foi uma missão que até mesmo o próprio Deus, não, eu vou te dar novamente o Espírito Santo e você vai derrotar esses inimigos filisteus, eles não vão zombar diante do meu nome. Porque estava ali a arca da aliança, ali diante daquele povo filisteu, Dagom. Eu creio que Deus jamais se dá por vencido. Deus jamais ia deixar que o teu inimigo zombasse e fazesse chacota na história. Então, em todas as batalhas, Deus, se você lê a palavra de Deus, jamais Deus deixou o seu inimigo fazer zombaria do seu nome. Eu concordo contigo também, Daniel. A mesma referência que você falou sobre Sansão é o que eu penso também. Era uma missão da parte de Deus, dado para Sansão, acabar com os filisteus. Filisteus, povo de idolatria. Filisteu, povo de zombação. Filisteu, que adorava ao Deus Dagom, não ao Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E há um mandamento da palavra de Deus no livro do Êxodo, capítulo 20, que fala sobre os mandamentos do Senhor. Não adorarás a outros deuses, somente adorarás ao Senhor teu Deus. Então, ali, além de ter idolatria, a zombaria, no Novo Testamento, isso iria ser chamado de blasfemos contra Deus. E o que nós podemos dizer primeiro ponto, Deus não é a favor do suicídio. Não matarás. Ama a ti mesmo para você poder amar seu próximo. Amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Quem tem o Espírito Santo recebe a consolação da dor sentida. Aí que nós entramos no contexto, Daniel. E quem quer se suicidar não tem mais vontade de viver. Quem quer se suicidar, psicologicamente, está abalado, está machucado, está entristecido. A angústia pairou sobre a sua vida, depressão, tantas outras coisas. A gente também tem que parar agora um pouquinho e entender como que está a cabeça de um suicida. A pessoa que quer se suicidar, ele perdeu totalmente o prazer da vida. Só que nós já entendemos que quem tira a própria vida vai contra a propriedade de Deus, porque Deus fez as suas criaturas. Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, quem tira a própria vida está indo contra a própria imagem e semelhança do Senhor. Tudo bem.
Só que também a gente tem que analisar que naquele dia Deus também julgará a nossa consciência, porque a nossa consciência, Correto. ela é dotada de escolhas. A nossa consciência, ela é dotada pelo nosso livre-arbítrio, o que nós escolhemos fazer. E a pergunta, Daniel, que fica será que a pessoa que praticou o suicídio, ele estava com o seu psicológico inteiramente raciocinando? Será que a sua mente ela estava ali plenamente nas suas faculdades mentais? Ou será que ela estava deturpada, já estava psicótico? Então, assim, nós, sendo criaturas, nós não podemos inteiramente julgar se um suicida ela vai para o céu, ela vai para o inferno. O que a gente pode dizer que pelas escrituras sagradas, que quem tira a vida ou a própria vida, se automatar, ou quem tira a vida do próximo, Deus é contra e consequentemente vai para o inferno. Só que a gente não tem como julgar, porque só Deus esquadrinha os pensamentos, só Deus sonda os corações, só Deus consegue entrar no íntimo da pessoa para saber se a pessoa estava basicamente dentro das suas faculdades mentais, se a pessoa estava batendo bem da cabeça, porque pode acontecer uma pessoa psicótica, alguma pessoa que saiu do seu raciocínio, ir lá e tirar a própria vida. Eu acredito que dentro disso existe 2 pesos e 2 medidas.